O silêncio da madrugada foi rompido pelo som estridente do despertador. Camila abriu os olhos lentamente, sentindo o peso familiar da exaustão que a acompanhava todas as manhãs. Seus cabelos castanhos, desalinhados pelo sono inquieto, emolduravam um rosto que, mesmo cansado, mantinha traços delicados e expressivos. Aos 28 anos, carregava nos ombros o peso de ser mãe solteira, trabalhadora incansável e a única responsável pelo sustento de sua pequena família. O apartamento de 2 cômodos no bairro periférico da cidade ainda estava mergulhado na penumbra. As cortinas desbotadas filtravam os primeiros raios de sol que teimavam em entrar pela janela pequena da sala. Camila se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e dirigiu-se ao improvido berço, ao lado de sua cama, onde Sofia, sua filha de 2 anos, dormia profundamente. A menina era sua luz, seu motivo de levantar todos os dias. Os cachinhos dourados espalhados pelo travesseiro, as bochechas rosadas e o respirar tranquilo da criança enchiam o coração de Camila de um amor que ela jamais imaginara ser possível sentir. Sofia era o resultado de um relacionamento que terminara antes mesmo de ela descobrir a gravidez. O pai da menina desaparecera da vida delas, deixando apenas contas em atraso e um coração partido. Camila caminhou silenciosamente até a pequena cozinha, onde a cafeteira elétrica, um presente da vizinha, Dona Lourdes, já estava preparada na noite anterior. Enquanto o café passava, ela observou pela janela o movimento ainda tímido da rua. Alguns trabalhadores já se dirigiam aos pontos de ônibus, carregando suas lancheiras e a esperança de mais um dia de labuta honesta. Eram 5:30 da manhã. Em 1 hora, Camila deveria estar no ponto de ônibus para pegar a primeira condução que a levaria ao bairro nobre da cidade, onde trabalhava como empregada doméstica na mansão de Ricardo Azevedo. Há 3 anos exercia essa função, chegando sempre pontualmente às 7 da manhã e saindo apenas às 5 da tarde. Era um trabalho que lhe proporcionava estabilidade financeira, algo raro em sua vida, e um salário que, embora modesto, permitia manter o aluguel em dia e colocar comida na mesa. O aroma do café recém-passado invadiu o pequeno ambiente, misturando-se ao cheiro de sabão em pó que ainda impregnava as roupas lavadas na noite anterior. Camila serviu-se de uma xícara, segurando-a com as 2 mãos, como se tentasse absorver não apenas o calor da bebida, mas também a coragem necessária para enfrentar mais um dia. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone vibrando sobre a mesa da cozinha. O display mostrava o nome de Dona Lourdes e um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. A vizinha nunca ligava naquele horário. Com o coração já acelerado, Camila atendeu. "Alô, Dona Lourdes, a senhora está bem?" A voz do outro lado da linha estava trêmula, carregada de uma fragilidade que Camila nunca ouvira antes. Dona Lourdes era uma senhora de 62 anos, viúva, que se tornara uma segunda mãe para Sofia e uma amiga querida para Camila. Todos os dias, desde que Sofia completara 1 ano, a vizinha recebia a menina em sua casa, cuidando dela com o carinho de uma avó verdadeira enquanto Camila trabalhava. "Minha filha, me perdoe pelo horário, mas eu precisava te avisar." A voz de Dona Lourdes falhava. "Passei a noite toda com dores no peito e falta de ar. Meu genro já está vindo me buscar para levar ao hospital. Não vou poder ficar com a Sofia hoje." O mundo de Camila pareceu desabar naquele instante. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, e um nó se formou em sua garganta. Faltar ao trabalho não era uma opção. Ricardo Azevedo era conhecido por sua rigidez e pontualidade extrema. Mesmo sendo um patrão justo, que sempre pagara em dia e respeitara seus direitos trabalhistas, ele não tolerava atrasos ou faltas sem justificativa adequada. "A senhora precisa ir ao médico, sim. Não se preocupe comigo. Vou dar um jeito." Camila tentou soar tranquila, mas sua voz traía a angústia que sentia.
Cuide-se bem, tá? Qualquer coisa me ligue. Depois de desligar, Camila permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando fixamente para o telefone. A realidade da situação começou a se desenhar em sua mente como um quebra-cabeças cruel. Não havia ninguém mais a quem pudesse recorrer. Sua mãe morava em outra cidade, seus poucos amigos trabalhavam durante o dia, e a vizinha do lado mal a cumprimentava. Sofia se mexeu no berço, emitindo um pequeno murmúrio, e Camila dirigiu-se até ela. A menina estava acordando, seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, ainda sonolentos, mas já esboçando o sorriso doce que iluminava todos os seus dias. "Bom dia, meu amor", sussurrou Camila, acariciando os cachinhos da filha. "Hoje vai ser um dia diferente." Enquanto trocava Sofia e a vestia com uma das roupinhas mais bonitas que possuía, um vestidinho rosa claro, com pequenas flores estampadas, Camila tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Por mais arriscado que fosse, por mais que pudesse comprometer seu emprego, levaria Sofia consigo para a mansão de Ricardo Azevedo. A preparação foi mais demorada do que o habitual. Camila organizou uma pequena bolsa com fraldas, mamadeira, alguns brinquedos e lanches para Sofia. Vestiu-se com seu uniforme impecavelmente passado, uma blusa branca e saia azul marinho, e prendeu os cabelos num coque bem feito. Seus sapatos pretos foram polidos mais uma vez, reflexo de seu capricho e da necessidade de manter sempre uma aparência profissional irrepreensível. Durante o trajeto de ônibus, que durava aproximadamente 1 hora, Camila ensaiava mentalmente as palavras que usaria para explicar a situação. Sofia, sentada em seu colo, observava curiosa a paisagem que passava pela janela. A menina estava particularmente animada naquela manhã, apontando para os carros, as árvores e as pessoas, balbuciando em sua linguagem, ainda em formação. "Olha o cachorro, mamãe!" exclamou Sofia, pressionando o rostinho contra o vidro quando avistou um Golden Retriever passeando com seu dono. Camila sorriu, tentando esconder a ansiedade que crescia a cada quilômetro percorrido. "É meu amor, é um cachorro bem bonito." O bairro começou a se transformar gradualmente. As casas simples e pequenas deram lugar a construções maiores, com jardins bem cuidados e carros importados estacionados nas garagens. As ruas ficaram mais largas, arborizadas, e o movimento de pedestres diminuiu consideravelmente. Ali era o território dos privilegiados, daqueles que nasceram em berços dourados ou conquistaram fortunas através de negócios prósperos. Quando o ônibus parou no ponto habitual de Camila, ela desceu carregando Sofia no colo e a bolsa de fraldas pendurada no ombro. A caminhada até a mansão de Ricardo Azevedo era de apenas 5 minutos, mas naquele dia pareceu uma eternidade. Cada passo a aproximava de um momento decisivo que poderia resultar tanto na compreensão de seu patrão quanto na perda do emprego que sustentava sua pequena família. A mansão erguia-se imponente no final de uma rua sem saída, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Era uma construção moderna, com linhas arquitetônicas elegantes, amplas janelas de vidro e um jardim meticulosamente planejado. Camila sempre se impressionara com a grandiosidade do local, tão diferente de sua realidade modesta. Ela acionou a campainha do portão de serviços, como fazia todos os dias, mas desta vez seu coração batia mais forte. Sofia, ainda em seus braços, observava tudo com curiosidade, seus olhinhos brilhando de encantamento diante de tanta sofisticação. "Bom dia, Camila", disse a voz do segurança através do interfone. "O senhor Ricardo já chegou e está na biblioteca." O portão se abriu com um ruído eletrônico suave, e Camila caminhou pelo jardim lateral até a entrada de serviço da casa. A cada passo, sua mente trabalhava freneticamente, elaborando e descartando diferentes versões da explicação que daria.
Como justificar a presença de uma criança de 2 anos em um ambiente de trabalho tão formal? A porta da cozinha estava aberta, como sempre. Camila entrou devagar, instalando Sofia em uma das cadeiras próximas à mesa central. A menina permaneceu quieta, aparentemente fascinada pela amplitude e elegância do ambiente. A cozinha da mansão era maior que todo o apartamento de Camila, equipada com eletrodomésticos de última geração e acabamentos de mármore que reluziam sob a luz matinal. "Fica quietinha aqui, meu amor, tá? A mamãe vai trabalhar e você fica brincando", sussurrou Camila, entregando à filha um bonequinho de pano. Sofia assentiu com a cabeça, abraçando o brinquedo contra o peito. Sua adaptabilidade e docilidade eram características que sempre tranquilizavam Camila, mesmo em situações difíceis como aquela. Camila começou suas atividades habituais, limpando as superfícies da cozinha e organizando os utensílios, mas mantinha um olho vigilante em Sofia. A menina brincava silenciosamente, de vez em quando sussurrando algo para seu boneco ou observando os movimentos da mãe com admiração. Foram cerca de 30 minutos de relativa calma, até que Camila ouviu passos se aproximando. Seus músculos se tensionaram e ela rapidamente se posicionou entre Sofia e a porta, como se pudesse esconder a presença da filha. Mas era tarde demais. Ricardo Azevedo apareceu na soleira da porta, vestido com um terno cinza impecavelmente cortado, cabelos grisalhos penteados com precisão e uma expressão séria que se tornou de surpresa ao avistar a pequena Sofia. Aos 42 anos, Ricardo era um homem imponente, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava por várias capitais do país. Sua reputação como empresário rigoroso e exigente era conhecida em todo o setor hoteleiro. Por um momento que pareceu eterno, o silêncio tomou conta da cozinha. Ricardo olhava alternadamente para Camila e para Sofia, processando a situação inusitada. A menina, por sua vez, observava o homem alto com curiosidade, sem demonstrar medo ou timidez. "Senhor Ricardo", começou Camila, sua voz tremendo ligeiramente, "eu posso explicar." Mas antes que pudesse continuar, algo completamente inesperado aconteceu. Sofia soltou uma risada cristalina e espontânea, estendendo os bracinhos na direção do empresário, como se o conhecesse há muito tempo. A gargalhada da menina ecoou pela cozinha silenciosa, quebrando toda a atenção do momento. Ricardo ficou imóvel, olhando para aquela criança que o recebia com tanta naturalidade e alegria. Algo em seu peito se mexeu, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Lentamente, sua expressão rígida começou a se suavizar, e pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno se esboçou em seus lábios. O sorriso que se formou no rosto de Ricardo Azevedo surpreendeu até mesmo a ele próprio. Há quanto tempo não sentia aquela leveza, aquela espontaneidade que apenas uma criança poderia proporcionar? Sofia continuava com os bracinhos estendidos, balbuciando algo incompreensível, mas carregado de uma doçura que tocou profundamente o coração do empresário. Camila, ainda paralisada pelo medo, observava a cena sem acreditar no que via. Conhecia Ricardo há 3 anos. Sempre o vira como um homem sério, concentrado em seus negócios, que raramente demonstrava qualquer tipo de emoção. Mas ali estava ele, olhando para sua filha com uma ternura que ela jamais imaginara existir por trás daquela fachada profissional. "Senhor Ricardo", tentou novamente Camila, a voz ainda trêmula, "eu sinto muito. A senhora que cuida da Sofia teve um problema de saúde e teve que ir ao hospital. Eu não tinha com quem deixar ela e..." Ricardo levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Seus olhos permaneciam fixos em Sofia, que agora brincava com as próprias mãozinhas, totalmente alheia à tensão que se instalara entre os adultos momentos antes. "Qual é o nome dela?" perguntou Ricardo, sua voz surpreendentemente suave.
Sofia, respondeu Camila, ainda receosa. Ela tem 2 anos. O empresário deu alguns passos em direção à mesa onde a menina estava sentada. Sofia olhou para ele com aquela curiosidade natural das crianças, sem qualquer traço de medo. Pelo contrário, esboçou novamente um sorriso largo, mostrando seus dentinhos pequenos e brancos. Olá, Sofia, disse Ricardo, abaixando-se ligeiramente para ficar na altura dos olhos da menina. Você é muito bonita. A resposta de Sofia foi uma nova gargalhada, ainda mais sonora que a anterior. Ela bateu palminhas e apontou para o relógio dourado que Ricardo usava no pulso. O brilho do metal havia capturado sua atenção e ela fazia pequenos sons de admiração. Parece que ela gostou do seu relógio, observou Camila, permitindo-se relaxar ligeiramente ao perceber que Ricardo não demonstrava irritação. É mesmo, concordou ele, aproximando o pulso para que Sofia pudesse ver melhor. A menina tocou delicadamente o vidro do relógio, fascinada pelo reflexo da luz. Ela tem olhos muito expressivos, puxou a mãe. Camila sentiu as bochechas corarem com o comentário. Era a primeira vez que Ricardo fazia qualquer observação pessoal sobre ela, e não sabia bem como interpretar aquelas palavras. Senhor Ricardo, disse ela reunindo coragem, eu prometo que ela não vai atrapalhar meu trabalho. Ela é muito quieta e obediente. Se o senhor permitir, eu posso deixar ela aqui na cozinha brincando enquanto faço minhas tarefas. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a interação entre mãe e filha. Havia algo naquela cena que mexia com sentimentos há muito tempo adormecidos em seu peito. A dedicação de Camila, o jeito protetor como olhava para Sofia, a inocência da criança. Tudo isso criava uma atmosfera de calor humano que sua mansão não conhecia há anos. Camila, disse ele finalmente, endireitando o corpo, você trabalha aqui há 3 anos, sempre foi pontual, dedicada e honesta. Nunca me deu qualquer motivo para reclamação. Acho que uma situação excepcional como esta pode ser compreendida. O alívio que tomou conta de Camila foi tão intenso que ela sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas de gratidão se formaram em seus olhos, mas ela lutou para contê-las. Não queria parecer frágil diante de seu patrão, especialmente naquele momento delicado. Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Mas, continuou Ricardo, e Camila prendeu a respiração. Ela não pode ficar sozinha na cozinha enquanto você trabalha pela casa. É perigoso. Uma criança dessa idade precisa de supervisão constante. O coração de Camila voltou a acelerar. Seria aquilo uma forma indireta de dizer que ela não poderia levar Sofia ao trabalho outras vezes? Então, prosseguiu Ricardo, acho que o melhor é ela ficar na sala de estar, onde há espaço para brincar e você pode vê-la de qualquer cômodo próximo. O que acha? Camila piscou várias vezes, certeza de que havia ouvido errado. A sala de estar de Ricardo era um ambiente nobre, decorado com móveis caros, obras de arte e tapetes persas autênticos. Permitir que uma criança brincasse ali era algo que ela jamais imaginara possível. Tem certeza, senhor? A sala de estar é um ambiente muito... É um ambiente que precisa de vida, interrompeu Ricardo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Há muito tempo essa casa só conhece silêncio. Talvez um pouco de alegria faça bem. Sofia, como se compreendesse que era o centro da conversa, voltou a balbuciar e estender os braços na direção de Ricardo. Desta vez, ele não hesitou. Com cuidado, ergueu a menina da cadeira, surpreendendo-se com o peso leve e a confiança com que ela se entregou em seus braços. Ela é muito tranquila, observou Ricardo, enquanto Sofia explorava o botão de sua gravata com curiosidade. Sempre foi assim, confirmou Camila, observando a cena com uma mistura de emoção e incredulidade. Desde bebê, ela tem um temperamento muito doce. Ricardo carregou Sofia até a sala de estar, seguido por Camila, que trazia a bolsa com os brinquedos da menina.
O ambiente realmente era impressionante, um espaço amplo, com pé direito alto, sofás de couro italiano dispostos ao redor de uma mesa de centro de mármore. As paredes eram decoradas com quadros de artistas renomados, e uma grande janela oferecia vista para o jardim perfeitamente planejado. "Pode deixar os brinquedos dela ali", disse Ricardo, indicando um espaço próximo ao sofá menor. "E se precisar de alguma coisa, me chame. Vou estar no escritório até às 10 da manhã. Camila organizou rapidamente um pequeno espaço para Sofia, espalhando alguns brinquedos sobre o tapete. A menina se instalou confortavelmente, começando a brincar com seus bonequinhos como se estivesse em casa. "Mamãe vai trabalhar aqui pertinho, tá, amor?", disse Camila, ajoelhando-se ao lado da filha. "Qualquer coisa, você me chama." Sofia assentiu com a cabeça, já absorta em sua brincadeira. Camila então se dirigiu a Ricardo, que permanecia observando a cena. "Senhor Ricardo, eu realmente não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, Camila. Às vezes, as situações excepcionais nos mostram o que realmente importa." Ele fez uma pausa, olhando mais uma vez para Sofia. "Vou ao escritório. Qualquer problema, é só me procurar." Enquanto Ricardo se dirigia para seu escritório particular, Camila começou suas atividades de limpeza nos cômodos próximos à sala de estar. A cada movimento, mantinha Sofia em seu campo de visão, mas a menina parecia perfeitamente adaptada ao novo ambiente. Por volta das 10 da manhã, quando Ricardo saiu do escritório para se dirigir à empresa, ele parou na sala de estar. Sofia havia espalhado seus brinquedos pelo tapete e brincava de dar comidinha para um ursinho de pelúcia, conversando com ele em sua linguagem infantil. "Tchau, Sofia", disse Ricardo, acenando para a menina. Sofia olhou para ele e, para surpresa de todos, incluindo Camila, que estava passando pano nos móveis próximos, a menina se levantou e caminhou na direção de Ricardo com passos ainda um pouco inseguros. Quando chegou perto dele, ergueu os bracinhos pedindo colo. Ricardo hesitou por um momento, mas depois se abaixou e pegou a menina no colo novamente. Sofia deu um beijinho molhado em sua bochecha e disse algo que soou como "Tchau, tio." Ela nunca fez isso com estranhos", murmurou Camila, observando a cena com os olhos arregalados. "Sofia sempre foi muito tímida com pessoas que não conhece." Ricardo sentiu algo se mexer profundamente em seu peito. Há quanto tempo não recebia um gesto de carinho tão puro e espontâneo? Há quanto tempo não se sentia necessário para alguém, mesmo que fosse uma criança de 2 anos? "Talvez ela tenha percebido que não sou um estranho", disse ele, depositando Sofia cuidadosamente de volta no chão. "Até logo, pequena." O resto da manhã transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Sofia brincava alegremente na sala, vez ou outra chamando a atenção de Camila para mostrar alguma descoberta. Uma borboleta no jardim, avistada através da janela, um passarinho que pousara no beiral. A textura diferente do tapete persa. Camila realizava suas tarefas habituais: limpeza dos quartos, organização do escritório, preparação do almoço, mas com uma leveza no coração que não sentia há muito tempo. A compreensão e gentileza demonstradas por Ricardo naquela manhã haviam tocado profundamente seu coração, mostrando-lhe um lado humano que ela desconhecia existir naquele homem aparentemente tão rígido. Por volta do meio-dia, enquanto Camila preparava o almoço na cozinha, um prato simples que Ricardo apreciava nos dias em que não tinha compromissos de negócios, Sofia apareceu na porta, segurando seu ursinho de pelúcia e com uma expressão sonolenta. "Com fome, meu amor?", perguntou Camila, secando as mãos no avental. Sofia assentiu e se aproximou da mãe, encostando a cabecinha em sua perna. Era sua forma de demonstrar que estava com sono após uma manhã de brincadeiras em um ambiente novo e estimulante. Camila preparou um lanche leve para a filha, um sanduíche pequeno e suco de fruta que havia trazido na bolsa, e instalou Sofia na mesa da cozinha.
A menina comeu devagar, os olhinhos já pesados de sono. Quer fazer naninha, amor? Perguntou Camila, acariciando os cachinhos da filha. Sofia fez que sim com a cabeça, estendendo os braços para ser carregada. Camila a pegou no colo e, não sabendo onde instalá-la para uma soneca, decidiu improvisar um cantinho na própria sala de estar. Usando almofadas do sofá, criou um pequeno ninho confortável no tapete onde Sofia se aconchegou com seu ursinho. Mamãe fica pertinho, sussurrou Camila, cobrindo a filha com uma mantinha que havia trazido na bolsa. Sofia adormeceu rapidamente, sua respiração se tornando tranquila e regular. Camila voltou à cozinha para terminar o almoço, sentindo uma gratidão imensa pela forma como aquele dia estava transcorrendo. Quando Ricardo retornou para o almoço, por volta das 1 da tarde, encontrou Camila terminando de arrumar a mesa e Sofia ainda dormindo pacificamente na sala de estar. "Como foi amanhã?" perguntou ele, em voz baixa para não acordar a menina. "Ela foi um anjo", respondeu Camila, também sussurrando. "Brincou a manhã toda sem fazer bagunça, comeu direitinho e agora está descansando." Ricardo caminhou silenciosamente até onde Sofia dormia. A visão da criança adormecida, tão pequena e frágil, mexeu novamente com seus sentimentos. Havia algo de profundamente tocante naquela cena. Uma mãe dedicada cuidando de sua filha enquanto trabalhava honestamente para sustentá-la. Durante o almoço, pela primeira vez em 3 anos de convivência profissional, Ricardo iniciou uma conversa pessoal com Camila. "Camila, se não me importar com a indiscrição, posso saber mais sobre sua situação? Sofia tem pai?" Camila hesitou, não sabendo se deveria dividir detalhes de sua vida pessoal com seu patrão. Mas havia algo no tom de Ricardo, uma gentileza genuína, que a encorajou a falar. "Não, senhor. O pai dela desapareceu quando soube da gravidez. Desde então, somos só nós duas. Deve ser muito difícil criar uma criança sozinha." "É", admitiu Camila, baixando os olhos, "mas ela me dá forças para continuar. Sofia é tudo que tenho." "E a senhora que cuida dela normalmente? Como é o nome dela?" "Dona Lourdes. É uma vizinha maravilhosa, uma segunda avó para Sofia. Ela nunca aceita pagamento, diz que faz porque gosta. Não sei o que seria de mim sem ela." Ricardo assentiu, compreendendo melhor a situação. Via diante de si uma mulher jovem, trabalhadora, que lutava sozinha para criar sua filha com dignidade. Havia algo de admirável naquela determinação, naquela força silenciosa que Camila demonstrava. "E você, Camila? Tem outros planos para a vida além do trabalho?" A pergunta a surpreendeu. "Não sei, senhor. Por enquanto, meu objetivo é criar a Sofia da melhor forma possível, dar a ela oportunidades que eu não tive. Talvez um dia ela possa estudar, ter uma profissão melhor que a minha." "Você já pensou em estudar? Fazer um curso, uma faculdade?" Camila sorriu tristemente. "Pensar eu penso, mas com trabalho e Sofia, não tenho tempo nem dinheiro para isso. Minha prioridade agora é ela." A conversa foi interrompida por Sofia, que acordou da soneca e apareceu na sala de jantar, ainda sonolenta, procurando pela mãe. Ao ver Ricardo, ela sorriu e caminhou até ele com a naturalidade que já havia demonstrado pela manhã. "Oi, tio", disse ela, sua voz ainda pastosa de sono. "Olá, Sofia. Dormiu bem?" perguntou Ricardo, genuinamente interessado. A menina assentiu e, para surpresa de ambos os adultos, se dirigiu à cadeira vazia ao lado de Ricardo e tentou subir nela. Camila se levantou rapidamente para ajudá-la. "Sofia, não, amor. O tio está almoçando." "Deixe", disse Ricardo, ajudando a menina a se acomodar na cadeira. "Ela pode ficar aqui." Sofia se instalou confortavelmente e ficou observando Ricardo comer, vez ou outra apontando para os utensílios ou fazendo pequenos comentários em sua linguagem ainda em formação. Era uma cena doméstica, familiar, que contrastava completamente com o ambiente formal que costumava dominar aquela casa.
Após o almoço, enquanto Camila lavava a louça, Ricardo permaneceu na sala com Sofia, que havia voltado a brincar com seus bonequinhos. Para sua própria surpresa, ele se viu sentado no chão, ajudando a menina a organizar seus brinquedos. "Esse é o meu urso", explicava Sofia, mostrando o bichinho de pelúcia. "Ele come papinha e dorme comigo." "É um urso muito bonito", disse Ricardo, pegando delicadamente o brinquedo. "Qual é o nome dele?" "Fofinho", respondeu Sofia sorrindo. "Você gosta de urso?" "Gosto, sim. Quando eu era pequeno como você, eu também tinha um ursinho." "Ah, tinha? Onde está?" A pergunta simples de Sofia tocou uma corda sensível no coração de Ricardo. Onde estavam, afinal, suas lembranças de infância? Quando havia sido a última vez que pensara nelas, sem a sombra da perda que marcara sua vida adulta? "Está guardado em um lugar especial", respondeu ele, acariciando a cabecinha da menina. Camila, observando a cena da porta da cozinha, sentia o coração apertar de emoção. Havia algo de profundamente tocante em ver aquele homem poderoso, sempre tão sério e ocupado, brincando no chão com sua filha pequenininha. Sofia tinha o dom de despertar o melhor nas pessoas. E aparentemente nem mesmo Ricardo Azevedo era imune ao seu charme infantil. O resto da tarde transcorreu de forma igualmente harmoniosa. Ricardo, que normalmente passava as tardes no escritório cuidando de negócios, encontrava-se constantemente sendo atraído à sala de estar, onde Sofia brincava sob os olhos atentos de Camila. Quando chegou a hora de partir, por volta das 5 da tarde, Sofia pareceu compreender que aquele dia especial estava chegando ao fim. Ela se dirigiu a Ricardo, que estava de pé próximo à janela, e mais uma vez ergueu os bracinhos. Ricardo a pegou no colo sem hesitação, e Sofia deu-lhe outro beijinho no rosto. "Tchau, tio. Volto amanhã?" perguntou ela, com a esperança estampada nos olhos. Ricardo olhou para Camila, que aguardava sua resposta com a mesma expectativa da filha. "Vamos ver, pequena", disse ele, devolvendo o beijinho. "Se a dona Lourdes não estiver melhor, talvez sim." Camila arrumou rapidamente os brinquedos de Sofia na bolsa, ainda não acreditando completamente em como aquele dia havia transcorrido. Quando se dirigiam à porta de saída, Ricardo as acompanhou. "Camila", disse ele, "amanhã me ligue antes de sair de casa para saber como está dona Lourdes. Se ela não puder ficar com Sofia, traga-a novamente." "Tem certeza, senhor?" "Absoluta. Esta casa ficou mais viva hoje." Camila sorriu, sentindo lágrimas de gratidão se formarem em seus olhos mais uma vez. "Muito obrigada, senhor Ricardo. O senhor não imagina o que isso significa para mim." Enquanto mãe e filha caminhavam em direção ao portão, Ricardo permaneceu na varanda, observando-as partir. Algo havia mudado naquele dia, algo que ele não conseguia definir exatamente, mas que sentia profundamente em seu coração. A casa, após sua partida, voltou ao silêncio habitual. Mas era um silêncio diferente, carregado de expectativa, de uma promessa de que talvez, só talvez, os próximos dias pudessem trazer mais daquela alegria que há tanto tempo estava ausente daqueles cômodos elegantes e solitários. Na manhã seguinte, Camila acordou antes mesmo do despertador tocar. A noite havia sido inquieta, repleta de sonhos confusos, onde se via conversando com Ricardo sobre assuntos que jamais ousara abordar na vida real. Levantou-se devagar, tentando não acordar Sofia, que dormia profundamente ao seu lado, abraçada ao seu ursinho fofinho. Enquanto preparava o café, Camila refletia sobre os acontecimentos do dia anterior. Nunca imaginara que Ricardo Azevedo pudesse demonstrar tamanha humanidade e compreensão. O homem que ela conhecia pelos jornais de economia, sempre sério, focado nos negócios, descritos pelos concorrentes como implacável, havia revelado uma faceta completamente diferente ao interagir com Sofia.
O telefone tocou exatamente às 6 da manhã. Era Dona Lourdes. Minha filha, como você está? A voz da vizinha soava mais fraca que o normal, mas já não tinha aquela fragilidade assustadora do dia anterior. Eu que pergunto, Dona Lourdes. Como foi no hospital? O que os médicos disseram? Foi só um susto, graças a Deus. Pressão alta e um pouco de ansiedade. Mas o médico disse que preciso ficar de repouso uns 2 ou 3 dias. Não vou poder ficar com a Sofia hoje também. Camila sentiu uma mistura de alívio por saber que a vizinha estava bem e apreensão sobre como Ricardo reagiria a mais um dia com Sofia na mansão. Mesmo tendo sido compreensivo na véspera, talvez a repetição da situação pudesse incomodá-lo. A senhora se cuide bem, tá? E não se preocupe com a Sofia. Como foi ontem? Você conseguiu levar ela para o trabalho? Camila sorriu, lembrando-se dos momentos especiais que havia testemunhado. Foi melhor do que eu imaginava, Dona Lourdes, muito melhor. Após desligar, Camila permaneceu alguns minutos olhando o telefone, reunindo coragem para ligar para Ricardo. Ele havia dito para ela ligar antes de sair de casa, mas mesmo assim, ela hesitava. Discou o número que conhecia de cor. Alô? A voz de Ricardo soava desperta, como se já estivesse acordado há algum tempo. Bom dia, senhor Ricardo. Aqui é a Camila. O senhor disse para eu ligar. Claro, Camila. Como está Dona Lourdes? Melhor, graças a Deus. Mas o médico disse que ela precisa de repouso mais alguns dias. Houve uma pausa do outro lado da linha e Camila prendeu a respiração. Então traga Sofia novamente. E Camila? Sim, senhor. Não precisa ficar tão nervosa. Ontem foi agradável ter vocês duas aqui. O coração de Camila disparou. Havia algo na voz de Ricardo, uma suavidade que ela jamais ouvira antes. Obrigada, senhor. Chegamos no horário normal. Estarei esperando. A preparação de Sofia foi ainda mais cuidadosa naquela segunda manhã. Camila escolheu um vestidinho amarelo com pequenas margaridas, penteou os cachinhos dourados da filha com esmero e arrumou a bolsa com ainda mais brinquedos, temendo que Sofia pudesse se cansar da novidade e começar a dar trabalho. Durante o trajeto de ônibus, Sofia estava visivelmente animada. Batia palminhas e apontava pela janela, dizendo "Casa do tio", repetidas vezes. Era impressionante como uma criança de 2 anos podia guardar memórias tão vívidas e criar expectativas. Quando chegaram à mansão, algo havia mudado. Ricardo as esperava na porta de entrada principal, não a de serviço, vestido de forma mais casual que o habitual. Uma calça social escura e uma camisa branca sem gravata, o que lhe dava um ar mais acessível. "Bom dia, Sofia", disse ele, agachando-se para ficar na altura da menina. "Tio!", exclamou Sofia, correndo em direção a ele e se atirando em seus braços. Ricardo a ergueu no ar, provocando uma gargalhada deliciosa na menina. Camila observava a cena com o coração apertado de emoção. Havia algo de profundamente tocante em ver sua filha sendo recebida com tanto carinho. "E bom dia para você também, Camila", disse Ricardo, com um sorriso genuíno. "Bom dia, senhor Ricardo. Hoje pensei que Sofia poderia conhecer o jardim. O que acha?" Camila piscou, surpresa. O jardim da mansão era uma obra de arte paisagística, com espécies raras de plantas, um pequeno lago com carpas e caminhos de pedra portuguesa. Permitir que uma criança brincasse ali era algo que ela jamais imaginara possível. "Tem certeza? E se ela danificar alguma planta?" "São apenas plantas, Camila." "Elas crescem novamente", respondeu Ricardo, carregando Sofia em direção ao jardim. "Mas uma infância perdida nunca se recupera." A frase ficou ecoando na mente de Camila enquanto ela o seguia. Havia uma profundidade naquelas palavras que sugeria experiências pessoais, talvez perdas ou arrependimentos que Ricardo carregava. O jardim pela manhã era um espetáculo à parte. A luz dourada do sol filtrava-se através das copas das árvores,
criando jogos de sombra e luz sobre o gramado verde e bem aparado. O ar estava fresco e perfumado pelas flores que desabrochavam em canteiros cuidadosamente planejados. Sofia ficou extasiada. Nunca havia visto um jardim tão grande e bonito. Correu em direção ao pequeno lago, apontando para as carpas coloridas que nadavam preguiçosamente. "Peixinho!" gritou ela, batendo palmas. "São carpas", explicou Ricardo, sentando-se na borda do lago ao lado de Sofia. "Elas são muito antigas. Algumas vivem aqui há mais de 10 anos. Sofia observava fascinada os peixes que se aproximavam da superfície, seus olhinhos brilhando de encantamento. Ricardo pegou uma pequena porção de ração específica que guardava em um recipiente próximo e mostrou à menina como alimentar as carpas. "Assim, devagar", ensinou ele, guiando a mãozinha de Sofia. "Veja como elas vêm até nós." Camila observava a cena de longe, fingindo arrumar algumas folhas secas que haviam caído dos canteiros. Havia algo de mágico naquela interação, como se Ricardo estivesse redescobrindo o mundo através dos olhos de Sofia. Após brincar com os peixes, Sofia descobriu uma borboleta que voava entre as flores. Começou a persegui-la, rindo e tentando alcançá-la com as mãozinhas. Ricardo a acompanhava, orientando-a a ser delicada para não assustar o inseto. "Ela é muito bonita, mas se a gente tentar pegar, ela fica com medo", explicava ele pacientemente. "Por quê?", perguntou Sofia com a curiosidade natural das crianças. "Porque ela é frágil e precisa voar para ser feliz, como você precisa correr e brincar." Sofia assentiu seriamente, como se compreendesse perfeitamente a analogia. Voltou a observar a borboleta, agora apenas admirando sua dança colorida entre as pétalas. Por volta das 10 da manhã, quando Ricardo normalmente sairia para a empresa, ele permaneceu no jardim. Sentou-se em um banco de madeira sob uma árvore frondosa e convidou Sofia para se sentar ao seu lado. "Sofia, você gosta da sua mamãe?", perguntou ele. "Gosto muito", respondeu ela, sorrindo. "Mamãe cuida de mim, faz comidinha gostosa e canta para eu dormir." "E você cuida da mamãe também?" Sofia pensou por um momento com a seriedade que às vezes as crianças demonstram diante de perguntas importantes. "Cuido sim. Quando mamãe fica triste, eu faço carinho." "Sua mamãe fica triste às vezes?" "Às vezes", confirmou Sofia, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Quando não tem dinheiro para comprar coisas. Mas eu faço carinho e ela fica feliz de novo." As palavras simples de Sofia tocaram profundamente Ricardo. Através da perspectiva inocente de uma criança de 2 anos, ele via com clareza os desafios que Camila enfrentava sozinha. A luta silenciosa, a preocupação constante, o peso de ser a única responsável por aquela pequena vida. "Você é uma menina muito especial, Sofia", disse ele, acariciando os cachinhos dourados. "E sua mamãe é muito sortuda por ter você." "E eu sou sortuda por ter a mamãe", respondeu Sofia, com a lógica simples da infância. Camila, que havia se aproximado para chamar Sofia para um lanche, ouviu as últimas palavras da conversa. Seus olhos se encheram de lágrimas de emoção ao perceber como sua filha, mesmo tão pequena, compreendia e valorizava o amor entre elas. "Sofia, quer comer alguma coisa, amor?", perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Quero!" Sofia saltou do banco e correu em direção à mãe. "Tio, você vem também?" Ricardo olhou para Camila, que fez um gesto convidativo com a cabeça. "Se a mamãe não se importar..." "Claro que não, Sr. Ricardo." Os 3 se dirigiram para a cozinha, onde Camila preparou um lanche simples para Sofia e serviu café para Ricardo. Era a primeira vez que comiam juntos de forma tão descontraída, e Camila se surpreendeu com o quanto a situação parecia natural. "Camila", disse Ricardo enquanto observava Sofia comer seu sanduíche, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, embora sentisse o coração acelerar. "Você já foi casada?"
Não, senhor. Sofia foi de um relacionamento que não deu certo. O pai dela nunca quis conhecê-la? Camila baixou os olhos, a dor ainda viva apesar do tempo decorrido. Quando eu contei que estava grávida, ele disse que não estava pronto para ser pai. Pediu para eu resolver a situação. Resolver? Não ter o bebê, murmurou Camila, acariciando os cabelos de Sofia. Mas eu não consegui nem pensar nisso. Desde o primeiro momento eu soube que amava essa criança. Ricardo sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Como alguém podia abandonar uma mulher grávida e abrir mão de conhecer uma criança tão especial quanto Sofia? Ele perdeu a oportunidade de conhecer essa pequena maravilha, disse ele, tentando controlar a indignação em sua voz. Eu sempre digo para mim mesma que foi melhor assim. Sofia merece alguém que a ame incondicionalmente. E ela tem isso em você. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas novamente. Ouvir aquelas palavras de reconhecimento, vindas de alguém que ela respeitava tanto, significava mais do que Ricardo poderia imaginar. Após o lanche, enquanto Sofia voltou a brincar no jardim sob a supervisão atenta de Camila, Ricardo se viu observando as duas de sua janela do escritório. Havia cancelado 2 reuniões importantes naquela manhã, algo que jamais fizera por motivos pessoais. Sua mente voou para Helena, sua esposa, que havia falecido 3 anos antes em um acidente de carro. Helena sempre quisera ter filhos, mas os negócios sempre vinham primeiro. Quando a empresa estiver mais estável, dizia ele. Quando fecharmos o contrato de São Paulo, prometia. No próximo ano, mentia para si mesmo. O próximo ano nunca chegou para Helena. E Ricardo se viu sozinho em uma mansão enorme, cercado de luxo, mas vazio de amor, questionando todas as prioridades que havia estabelecido em sua vida. Observar Sofia brincar no jardim, onde Helena havia sonhado ver os próprios filhos correndo, era simultaneamente doloroso e curitativo. Como se aquela criança trouxesse vida para um espaço que havia se tornado um mausoléu de sonhos perdidos. Por volta do meio-dia, Ricardo tomou uma decisão. Desceu ao jardim onde Camila arrumava algumas flores que Sofia havia ajudado a colher. Camila, que tal almoçarmos fora hoje? Ela olhou para ele, surpresa. Fora, senhor. Conheço um restaurante que tem um playground para crianças. Sofia poderia brincar enquanto conversamos. Camila hesitou. Sair para almoçar com seu patrão estava muito além dos limites de sua relação profissional. Mas havia algo no olhar de Ricardo, uma súplica silenciosa que a tocou profundamente. Se o senhor tem certeza... Tenho. E Camila? Sim. Quando estivermos fora, pode me chamar apenas de Ricardo. Senhor Ricardo é muito formal para uma tarde entre amigos. A palavra amigos ecoou no coração de Camila. Seria possível que após 3 anos de relação estritamente profissional, algo diferente estivesse nascendo entre eles? O restaurante escolhido por Ricardo era elegante, mas aconchegante, com uma área externa onde algumas mesas ficavam próximas a um playground seguro e bem estruturado. Sofia ficou maravilhada com os brinquedos e, após comer, correu para explorar cada escorregador e balanço. Ela tem muita energia, observou Ricardo, sorrindo ao ver Sofia interagir com outras crianças. Sempre teve. Às vezes eu me pergunto de onde ela tira tanta disposição, disse Camila, relaxando-se gradualmente na companhia de Ricardo. Da juventude e da felicidade. Crianças felizes são naturalmente energéticas. Você tem experiência com crianças? Perguntou Camila, curiosa. Ricardo fez uma pausa, o sorriso se desvanecendo ligeiramente. Não, Helena e eu nunca tivemos filhos. Sempre adiamos, achando que haveria tempo no futuro. Helena era sua esposa? Era. Morreu há 3 anos. Camila sentiu um aperto no peito. Nunca soubera dos detalhes da vida pessoal de Ricardo, mas agora compreendia a melancolia que às vezes percebia em seus olhos. Sinto muito,
murmurou ela. Ela adoraria Sofia, disse Ricardo, observando a menina que agora brincava de esconde-esconde com outra criança. Helena sempre disse que nossa casa era grande demais para só 2 pessoas, que precisava de risadas de crianças ecoando pelos corredores. Ela tinha razão, disse Camila suavemente. Casas grandes ficam muito silenciosas sem crianças. É mesmo. Até ontem eu havia me esquecido de como é bom ouvir risadas em casa. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, observando Sofia brincar. Havia algo de profundamente peaceful naquele momento, como se os problemas e preocupações do mundo lá fora não pudessem alcançá-los ali. Camila, disse Ricardo eventualmente, posso confessar algo? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Ontem à noite, pela primeira vez em 3 anos, eu não sonhei com Helena. Sonhei com risadas de criança ecoando pela casa. As palavras de Ricardo tocaram Camila de uma forma que ela não esperava. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão, uma abertura que o tornava mais humano e acessível. E como você se sentiu com isso? Perguntou ela cuidadosamente. Culpado a princípio, como se estivesse traindo sua memória, mas depois aliviado, como se finalmente pudesse respirar novamente. Sofia correu até a mesa naquele momento, interrompendo a conversa íntima. Estava suada e feliz, os olhinhos brilhando de alegria. Mamãe, você viu? Eu consegui subir no escorregador sozinha. Vi sim, meu amor. Você foi muito corajosa, disse Camila, secando o suor do rosto da filha com um lenço. Tio Ricardo, você quer brincar comigo? Perguntou Sofia, estendendo a mãozinha para ele. Ricardo olhou para Camila, que sorriu e fez um gesto encorajador. Claro, Sofia, o que você quer que eu faça? Empurra eu no balanço? Ricardo se levantou e seguiu Sofia até o playground. Camila os observava de longe, o coração transbordando de uma emoção que não sabia nomear. Via um homem poderoso, acostumado a comandar reuniões importantes e tomar decisões que afetavam centenas de funcionários, empurrando delicadamente o balanço onde sua filha ria de pura felicidade. Naquele momento, algo se cristalizou na mente de Camila. Ricardo não era apenas seu patrão compreensivo. Havia algo mais profundo nascendo ali, algo que ela não ousava nomear, mas que aquecia seu coração de uma forma que há muito tempo não sentia. Quando retornaram à mansão no final da tarde, Sofia estava exausta, mas radiante. Havia sido um dia mágico para ela, repleto de novas experiências e descobertas. Ela adormeceu no colo de Camila durante o trajeto de carro. Ricardo havia insistido em levá-las de volta. Ela é realmente especial, disse Ricardo enquanto dirigia, olhando pelo retrovisor para a menina adormecida. Ela gostou muito de você, respondeu Camila. Sofia não se apega a qualquer pessoa. Você deve ter algo especial também. Talvez ela tenha despertado algo em mim que eu achava que havia morrido com Helena. Quando chegaram ao apartamento de Camila, Ricardo insistiu em ajudá-la a carregar Sofia. Foi a primeira vez que ele entrou em sua casa, e Camila sentiu-se constrangida pela simplicidade do local, em contraste com a grandiosidade da mansão. Desculpe a bagunça, murmurou ela, tentando rapidamente arrumar os brinquedos espalhados pela pequena sala. Não há nada para desculpar, Camila. Este é um lar cheio de amor. É muito mais bonito que minha casa grande e vazia. As palavras de Ricardo a surpreenderam. Como alguém com tanto dinheiro e posses poderia sentir inveja de sua vida simples? Enquanto Camila colocava Sofia no berço, Ricardo observou as fotos coladas na parede. Sofia bebê, Sofia dando seus primeiros passos, Sofia sorrindo em uma festa de aniversário simples. Cada imagem contava uma história de amor e dedicação. Obrigada por hoje, disse Camila quando voltou à sala. Foi um dia maravilhoso para Sofia. E para mim também, admitiu Ricardo.
Há muito tempo não me sentia tão vivo. Eles se olharam por um momento e Camila sentiu algo elétrico no ar, uma tensão boa que a fez corar. Bom, disse Ricardo, dirigindo-se à porta. Até amanhã, se Dona Lourdes ainda não estiver bem. Até amanhã, Ricardo. Foi a primeira vez que ela o chamou apenas pelo nome e ambos notaram. Após ele partir, Camila ficou na janela observando o carro se afastar, o coração cheio de esperanças que nem sabia que ainda podia sentir. Na manhã do terceiro dia, Camila acordou com um sentimento diferente no peito. Não era apenas a expectativa de mais um dia na companhia de Ricardo, mas algo mais profundo, uma consciência crescente de que sua vida estava mudando de maneiras que ela não conseguia controlar completamente. Sofia continuava dormindo profundamente, mas havia algo errado. A menina parecia mais quente que o normal. Camila colocou a mão na testa da filha e confirmou suas suspeitas. Sofia estava com febre. Não era alta, mas o suficiente para preocupar qualquer mãe. A menina se mexeu inquieta, murmurando algo incompreensível, e Camila sentiu o coração apertar. Verificou a temperatura com o termômetro digital que guardava no criado mudo. 37,8 graus. Não era uma febre preocupante, mas certamente Sofia não poderia sair de casa naquele dia. Camila se viu diante de um dilema: faltar ao trabalho para cuidar da filha doente ou tentar encontrar uma solução alternativa. Às 6 da manhã, ligou para Dona Lourdes, esperando que a vizinha estivesse se sentindo melhor. A voz que atendeu ainda soava frágil. Como você está, minha filha? Sou eu que pergunto, Dona Lourdes. A senhora está melhor? Um pouco, mas ainda me sinto fraca. O médico disse para não forçar ainda. Por quê? Algum problema? Camila hesitou. Não queria sobrecarregar a vizinha com suas preocupações, mas precisava tomar uma decisão. Sofia acordou com febre. Não é nada grave, mas não posso levá-la ao trabalho assim. Meu Deus, pobrezinha, você quer que eu vá até aí? Mesmo não estando 100%, posso ficar com ela. Não, Dona Lourdes. A senhora precisa se cuidar. Vou ligar para meu patrão e explicar a situação. Camila desligou com o coração pesado. 3 dias consecutivos sem trabalhar poderia ser demais para a paciência de qualquer patrão, mesmo um compreensivo como Ricardo havia se mostrado. Com as mãos trêmulas, discou o número dele. Alô, Camila, bom dia. Bom dia, Ricardo. Ela se surpreendeu com a naturalidade com que o nome dele saiu de seus lábios. Eu preciso falar com você sobre hoje. Dona Lourdes ainda não está bem? Ela está melhor, mas Sofia acordou com febre. Não é nada grave, mas não posso levá-la assim. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Camila preparou-se para ouvir a irritação ou decepção em sua voz. Em vez disso, o que ela ouviu a surpreendeu completamente. Que tipo de febre? Ela está muito abatida? 37,8. Ela está um pouco inquieta, mas não está chorosa, nem muito desconfortável. Você já deu algum antitérmico? A preocupação genuína na voz de Ricardo tocou profundamente Camila. Ele não estava irritado com a situação. Estava preocupado com Sofia. Ainda não. Acabei de perceber. Camila, eu vou até aí. Não deveria estar sozinha com Sofia doente. Não precisa, Ricardo. Eu posso cuidar dela. É só um dia de repouso. Não é questão de precisar. Eu quero ir. Me passe seu endereço exato. 20 minutos depois, Camila ouviu uma batida suave na porta. Abriu e encontrou Ricardo com uma sacola na mão, vestido casualmente com jeans e uma camiseta polo. Como ela está? Foram suas primeiras palavras ao entrar. Um pouco melhor. Dei o antitérmico e ela está brincando no berço. Ricardo se dirigiu imediatamente ao berço onde Sofia estava sentada, brincando languidamente com seu ursinho. Os olhinhos da menina estavam um pouco vidrados pela febre, mas ela sorriu ao vê-lo. Oi, tio, disse ela com a voz um pouco rouca. Olá, pequena. Não está se sentindo bem hoje?
perguntou Ricardo, acariciando gentilmente a testa de Sofia. Dói um pouquinho, respondeu ela, apontando para a garganta. Trouxe algumas coisas que podem ajudar, disse Ricardo, mostrando a sacola para Camila. Sopa instantânea especial para crianças, chá de camomila, sorvete de frutas, às vezes ajuda com a garganta inflamada. Camila olhou para ele com incredulidade. Você não precisava... Precisava sim. Sofia é importante para mim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ambos sentiam, mas nenhum ousava verbalizar completamente. Durante a manhã, Ricardo mostrou uma paciência e delicadeza que Camila jamais imaginara possível. Ajudou a dar remédio para Sofia, leu historinhas quando ela ficou entediada demais para brincar e até aprendeu a trocar uma fralda sob as instruções divertidas da menina. Não, tio, é assim, ó, dizia Sofia, tentando ensinar Ricardo a dobrar a fralda corretamente, o que resultava em gargalhadas de ambos. Por volta do meio-dia, quando Sofia tirava uma soneca, Camila e Ricardo se encontraram sozinhos na pequena sala. Era a primeira vez que ficavam a sós, em um ambiente tão íntimo, longe da formalidade da mansão. Obrigada por ter vindo, disse Camila, servindo café para ele. Você não imaginava que precisaria cuidar de criança doente quando me contratou? Não, concordou Ricardo, mas descobri que há muitas coisas que não imaginava quando você começou a trabalhar para mim. Como o quê? Ricardo hesitou, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Como o quanto minha vida estava vazia. Como o quanto eu havia me esquecido da importância de pequenos gestos de carinho. Como o quanto uma gargalhada de criança pode curar feridas que eu nem sabia que existiam. Camila sentiu o coração disparar. Havia uma intensidade no olhar de Ricardo que a fazia sentir-se exposta e protegida ao mesmo tempo. Ricardo, Camila, posso ser honesto com você? Ela assentiu, embora não soubesse se estava preparada para o que ele poderia dizer. Nos últimos 3 dias, eu me senti mais vivo do que nos últimos 3 anos. E não é apenas por causa de Sofia, embora ela seja um anjo. É por causa de vocês duas. Por causa da forma como vocês trouxeram luz para a minha vida. As palavras de Ricardo ecoaram na pequena sala como uma confissão sagrada. Camila sentia lágrimas se formando em seus olhos, mas não sabia se eram de alegria ou de medo do que aquilo poderia significar. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse. A tarde transcorreu em uma atmosfera diferente, carregada de uma intimidade nova entre eles. Ricardo permaneceu até Sofia acordar da soneca, ajudou a dar-lhe banho e ficou até o final do dia, como se não quisesse deixar aquele pequeno lar cheio de amor. Quando Sofia finalmente adormeceu à noite, já sem febre e visivelmente melhor, Ricardo e Camila se encontraram novamente sozinhos. Ela vai ficar bem, disse ele, observando a menina dormir pacificamente. Sim. Obrigada por ter ficado. Significou muito para mim, para nós duas. Camila, disse Ricardo, virando-se para encará-la. Preciso te contar sobre Helena. Ela assentiu, sentindo que aquele era um momento crucial. Nós nos casamos há 8 anos. Ela era maravilhosa. Sempre quis ter filhos, fazer desta vida algo mais significativo do que apenas trabalho e negócios. Mas eu sempre encontrava desculpas para adiar. Sempre havia algo mais urgente, sempre um próximo objetivo a ser alcançado. Ricardo fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Na última conversa que tivemos antes do acidente, ela me disse que havia comprado um teste de gravidez. Estava esperando o momento certo para fazer, queria que fosse uma surpresa especial. Eu respondi que não era uma boa hora, que os negócios estavam muito exigentes. Camila sentiu o coração apertar ao ver a dor nos olhos de Ricardo.
Ela nunca chegou a fazer o teste. No dia seguinte, o acidente aconteceu. Sinto muito, sussurrou Camila, colocando instintivamente a mão sobre a dele. Durante 3 anos, eu vivi com o peso dessa culpa, de ter negado a ela a única coisa que realmente importava, de ter priorizado coisas que no final não significam nada quando você está sozinho em uma casa grande e silenciosa. Você não poderia saber, mas deveria ter dado valor ao que realmente importa. E Sofia me mostrou o que perdi. Mas também me mostrou que talvez não seja tarde demais para começar de novo. As palavras de Ricardo ficaram suspensas no ar entre eles. Camila sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "O que você está dizendo?" perguntou ela em voz baixa. "Estou dizendo que esses 3 dias mudaram minha vida. Estou dizendo que quando eu olho para Sofia, vejo a filha que Helena e eu poderíamos ter tido. E quando eu olho para você..." Sally não terminou a frase, mas não precisava. Seus olhos diziam tudo. "Ricardo, nós somos muito diferentes. Você tem uma vida, uma posição social. Eu sou apenas uma empregada doméstica, com uma filha para criar. Você é a mulher mais forte que eu conheço", disse ele, levantando a mão dela às próprias mãos. "Você é uma mãe dedicada, uma trabalhadora honesta, uma pessoa com um coração do tamanho do mundo. Se há alguém aqui que não está à altura, esse alguém sou eu." Camila sentia-se dividida entre o sonho que nascia em seu coração e o medo da realidade. Seria possível que um homem como Ricardo Azevedo pudesse realmente se interessar por uma vida simples como a dela? "Eu preciso pensar", disse ela finalmente. "Claro, eu não quero pressionar você, só queria que soubesse como me sinto." Ricardo se preparou para partir, mas na porta virou-se mais uma vez. "Camila, independentemente do que decidir sobre nós, Sofia sempre será bem-vinda em minha casa. Ela trouxe algo de volta para minha vida que eu achei que havia perdido para sempre." Após ele partir, Camila ficou por muito tempo sentada ao lado do berço de Sofia, observando a filha dormir. Sua mente era um turbilhão de emoções e questionamentos. Seria possível construir algo real com Ricardo? Ou seria apenas um devaneio romântico que acabaria machucando a todos? Sofia se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível, e Camila acariciou seus cabelos suavemente. Independentemente do que decidisse sobre Ricardo, sua prioridade sempre seria o bem-estar de sua filha. No dia seguinte, Sofia amanheceu completamente recuperada, cheia de energia e perguntando pelo tio Ricardo. Dona Lourdes também se sentia melhor e poderia voltar a cuidar da menina. A rotina normal poderia ser retomada, mas quando Camila chegou à mansão naquela manhã, sozinha, pela primeira vez em 4 dias, encontrou algo que a deixou sem palavras. No antigo escritório de Helena, que permanecera fechado desde sua morte, Ricardo havia montado um quarto completo para Sofia. Uma cama pequena em formato de casinha, brinquedos educativos espalhados cuidadosamente, estantes com livros infantis e até mesmo um pequeno escorregador interno. "O que é isto?" perguntou Camila, encontrando Ricardo organizando alguns brinquedos. "Um lugar para Sofia, para quando você quiser trazê-la, ou quando Dona Lourdes não puder cuidar dela." Camila observou cada detalhe do quarto. As paredes pintadas com nuvens suaves, as cortinas em tons pastel, a cômoda cheia de roupinhas novas no tamanho de Sofia. "Ricardo, isso deve ter custado uma fortuna. E as roupas são tantas." "Não é sobre o dinheiro, Camila. É sobre criar um espaço onde Sofia se sinta em casa, um lugar onde ela possa crescer cercada de carinho." Camila se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Por que está fazendo isso?" "Porque quero que vocês duas façam parte da minha vida. Porque descobri que uma casa só se torna um lar quando é preenchida com amor. E porque..." Ele se aproximou dela,
segurando delicadamente seu rosto entre as mãos. Porque me apaixonei. Por Sofia, por você, pela família que vocês representam. Desta vez, Camila não conseguiu conter as lágrimas. Anos de luta sozinha, de noites preocupadas com o futuro, de sonhos que parecia impossível realizar, tudo isso se misturava com a esperança de que talvez, só talvez, um final feliz fosse possível para ela e Sofia. Eu também me apaixonei, sussurrou ela. Mas tenho medo. Medo do quê? De não ser suficiente. De Sofia se acostumar com tudo isso e depois... Ricardo a interrompeu, selando seus lábios com um beijo suave, cheio de promessas e ternura. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Vocês duas são mais que suficientes. São tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube procurar. Naquele momento, cercados por um quarto decorado com amor para uma menina, que havia transformado duas vidas adultas, Camila permitiu-se acreditar que os contos de fada às vezes podem se tornar realidade. Mas ainda havia uma jornada pela frente antes que pudessem encontrar verdadeiramente sua felicidade. E o maior desafio seria convencer não apenas a sociedade, mas seus próprios corações, de que o amor pode superar qualquer diferença social ou econômica. Nas semanas que se seguiram à montagem do quarto de Sofia na mansão, uma nova rotina se estabeleceu na vida dos três. Dona Lourdes havia se recuperado completamente e voltado a cuidar da menina, mas Ricardo insistia que Sofia passasse as tardes em sua casa, transformando o período pós-almoço em momentos preciosos de convivência familiar. Camila observava com o coração cheio a forma como Ricardo se dedicava a Sofia. Ele havia aprendido a pentear os cachinhos dourados da menina, conhecia suas histórias favoritas de cor e salteado, e até mesmo desenvolvera uma técnica especial para fazer Sofia comer vegetais, fingindo que eram comidinhas mágicas de princesa. Tio Ricardo, dizia Sofia toda tarde quando ele chegava para o almoço. Você trouxe surpresa hoje? As surpresas se tornaram uma tradição. Às vezes, eram pequenos brinquedos educativos, outras vezes livros coloridos ou até mesmo uma flor colhida do jardim. Nunca era algo caro ou extravagante, mas sempre carregado de significado e carinho. A relação entre Camila e Ricardo também havia evoluído de forma natural. Conversavam durante horas, enquanto Sofia brincava, compartilhando sonhos, medos e histórias de suas vidas. Ricardo contava sobre sua infância em uma família de classe média, sobre como construíra seu império hoteleiro do zero, trabalhando 18 horas por dia nos primeiros anos. Camila falava sobre sua adolescência difícil, sobre os sacrifícios que fez para chegar onde estava, sobre os sonhos que havia guardado para dar prioridade às necessidades de Sofia. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Ricardo em uma tarde chuvosa, enquanto observavam Sofia montar um quebra-cabeça no chão da sala. O quê? Perguntou Camila, levantando os olhos do livro que folheava. A forma como você nunca perdeu a esperança. Mesmo nas situações mais difíceis, você sempre encontrou uma forma de seguir em frente. Não tive escolha. Sofia precisava de mim. Muitas pessoas teriam feito escolhas diferentes. Você poderia ter se casado por conveniência, poderia ter entregado Sofia para a adoção, poderia ter desistido de 1000 maneiras diferentes, mas escolheu o caminho mais difícil porque era o certo. Camila sentiu as bochechas corarem. Elogios ainda a deixavam desconfortável, especialmente vindos de Ricardo. Qualquer mãe faria o mesmo. Não, Camila, nem toda mãe tem sua força. Sofia interrompeu o momento correndo até eles com o quebra-cabeça completo nas mãos. Olhem, consegui sozinha, exclamou ela orgulhosa. Parabéns, pequena, disse Ricardo, erguendo-a no ar. Você é muito inteligente. Igual a mamãe, respondeu Sofia, fazendo ambos os adultos rirem.
Essas tardes se tornaram o período mais feliz da vida de Camila. Pela primeira vez, desde o nascimento de Sofia, ela não se sentia sozinha na responsabilidade de criar a filha. Ricardo participava ativamente das decisões cotidianas, desde que tipo de comida dar à menina até que atividades seriam melhores para seu desenvolvimento. Acho que Sofia está pronta para começar a aprender as letras, comentou Ricardo em uma tarde, depois de observar a menina ler um livro para seus bonequinhos. Você acha? Ela ainda é muito pequena. Pequena, mas curiosa. Olhe como ela observa as páginas, como tenta imitar a leitura. Poderíamos começar com jogos simples, nada forçado. Camila sorriu, tocada pela forma como Ricardo se preocupava genuinamente com o desenvolvimento de Sofia. Você daria um pai maravilhoso, disse ela, sem pensar nas implicações da frase. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos sabiam que suas palavras haviam tocado em algo profundo e importante, mas nenhum dos dois sabia exatamente como abordar o assunto. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Camila, nós precisamos conversar sobre o futuro. Ela sentiu o coração acelerar. Desde o beijo no quarto de Sofia, eles haviam se tornado mais próximos, mas nunca haviam definido exatamente o que estava acontecendo entre eles. Que tipo de conversa? O tipo que define onde estamos indo. O tipo que esclarece o que somos um para o outro. Sofia, percebendo a seriedade do momento mesmo com seus 2 anos, se aproximou de Camila e subiu em seu colo, como se quisesse proteger a mãe de algo que não compreendia. Talvez devêssemos conversar mais tarde, sugeriu Camila, acariciando os cabelos da filha. Não, Camila. Sofia faz parte desta conversa. Ela é o centro de tudo isso. Ricardo se levantou da poltrona e veio se ajoelhar no chão, ficando na altura de Camila e Sofia no sofá. Sofia, disse ele olhando nos olhos da menina, você gosta de brincar aqui na casa do tio? Gosto muito, respondeu ela sorrindo. E você gostaria que sua mamãe ficasse feliz? Sofia fez que sim com a cabeça, séria como se compreendesse a importância da pergunta. Então preciso te contar um segredo, continuou Ricardo. Eu me apaixonei pela sua mamãe, e por você também. Vocês duas tornaram minha vida muito mais feliz. Sofia olhou para a mãe, depois para Ricardo, processando a informação com a seriedade que às vezes as crianças demonstram diante de assuntos adultos importantes. Isso quer dizer que você vai ser meu papai? Perguntou ela com uma naturalidade que fez o coração de ambos os adultos disparar. Ricardo olhou para Camila, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Só se sua mamãe quiser, respondeu ele, e se você quiser também. Sofia não hesitou nem por um segundo. Eu sempre quis ter um papai. As lágrimas de Camila agora corriam livremente pelo seu rosto. Ouvir sua filha expressar um desejo que ela jamais soubera que existia a tocou profundamente. Camila, disse Ricardo pegando suas mãos, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que existem diferenças entre nós que outras pessoas podem questionar. Mas também sei que o que sinto por vocês duas é real e profundo. Ricardo, deixe-me terminar, disse ele gentilmente. Eu sei que não posso oferecer a você uma vida normal. Minha posição social, meus negócios, tudo isso traz responsabilidades e exposições que talvez você não queira. Mas posso oferecer amor incondicional, para você e para Sofia. Camila sentia-se dividida entre o amor que crescia em seu coração e os medos racionais sobre as dificuldades que enfrentariam. E as pessoas? O que vão dizer quando souberem que o empresário Ricardo Azevedo se envolveu com sua empregada doméstica? As pessoas sempre vão falar, independentemente do que façamos. A questão é se vamos viver nossa vida baseada no que outros pensam ou no que sentimos em nossos corações. Sofia, que havia permanecido quieta durante a conversa dos adultos, de repente desceu do colo de Camila e correu até seu quarto. Voltou alguns instantes depois,
carregando seu ursinho fofinho. Tio Ricardo, disse ela, estendendo o brinquedo para ele. O fofinho quer morar aqui também. O gesto simples e simbólico da menina tocou profundamente ambos os adultos. Na linguagem infantil de Sofia, ela estava dizendo que queria fazer daquela casa seu novo lar. Sofia, amor, disse Camila, você tem certeza? Nossa casa é pequena, mas é nosso cantinho. Mas aqui tem jardim grande e piscina, e o tio me ensina coisas novas todo dia, respondeu Sofia, com a lógica simples da infância. E você fica mais feliz aqui, mamãe. Eu vejo quando você sorri para o tio. A perspicácia de Sofia surpreendeu ambos os adultos. Mesmo sendo tão pequena, ela havia percebido a mudança no comportamento da mãe, a alegria que Camila demonstrava na companhia de Ricardo. Camila, disse Ricardo, levantando-se e estendendo a mão para ela. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Intrigada, Camila o seguiu até o jardim, levando Sofia pela mão. O sol da tarde criava jogos de luz e sombra entre as árvores, e o ar estava perfumado pelas flores que desabrochavam nos canteiros. Ricardo os conduziu até um banco de madeira próximo ao Lago das Carpas, o mesmo lugar onde havia ensinado Sofia a alimentar os peixes semanas antes. Senta aqui, disse ele, indicando o banco. Camila se sentou com Sofia no colo, curiosa sobre o que Ricardo tinha em mente. Ele permaneceu de pé diante delas por um momento, claramente nervoso. Camila, nestas últimas semanas, eu aprendi o verdadeiro significado da palavra família. Aprendi que uma casa só se torna um lar quando é preenchida com risadas de criança e o carinho de uma mulher que ama incondicionalmente. Ele fez uma pausa, respirou profundamente e continuou. Aprendi que o sucesso nos negócios não significa nada se não temos alguém para compartilhar as vitórias. Aprendi que a vida é feita de pequenos momentos preciosos, como ensinar uma criança a alimentar peixes ou ouvir histórias na hora de dormir. Ricardo se ajoelhou no chão diante de Camila e Sofia e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Camila prendeu a respiração, sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer, mas ainda assim incapaz de acreditar que era real. Camila Santos, disse Ricardo, abrindo a caixa e revelando um anel simples, mas elegante. Você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita me dar a chance de ser o pai que Sofia merece e o marido que você merece? O silêncio que se seguiu parecia eterno. Camila olhava alternadamente para Ricardo, para o anel e para Sofia, que observava tudo com os olhos arregalados. Fala sim, mamãe, sussurrou Sofia, fazendo ambos os adultos rirem em meio à tensão do momento. Sofia tem razão, disse Ricardo sorrindo. Fala sim. Camila sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Todas as suas defesas, todos os seus medos, todos os argumentos racionais que havia construído em sua mente se desfizeram diante da sinceridade do momento. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Ricardo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e depois se levantou para beijá-la. Sofia, no meio dos dois, bateu palminhas de alegria. Agora eu tenho papai e mamãe, exclamou ela, fazendo ambos os adultos rirem de emoção. Agora temos uma família, corrigiu Ricardo, abraçando as duas mais importantes pessoas de sua vida. Naquele momento, no jardim perfumado da mansão, sob a luz dourada do final da tarde, 3 pessoas que haviam chegado àquele ponto por caminhos diferentes e dolorosos encontraram finalmente a felicidade que haviam procurado sem saber. Camila olhou para o anel em seu dedo, simples, mas perfeito, e depois para Ricardo e Sofia brincando próximos ao lago. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro sem preocupações financeiras, sem solidão, sem medos sobre o amanhã. Mamãe, disse Sofia correndo até ela, agora vamos morar na casa grande para sempre? Para sempre, confirmou Camila, erguendo a filha no colo. E vamos ser uma família de verdade?
Já somos uma família de verdade, meu amor. Sofia sorriu e se virou para Ricardo, que se aproximara delas. Papai Ricardo, disse ela experimentando as palavras, você vai me levar na escola quando eu for grande? Vou, prometeu ele acariciando os cachinhos da menina. E vou te ensinar a dirigir quando você tiver idade, e vou te acompanhar em todas as apresentações da escola, e vou te dar colo quando você estiver triste. E vai me contar histórias todas as noites. E vai me dar beijinho de boa noite? Sempre. A Camila observava a troca de promessas entre Ricardo e Sofia, com o coração transbordando de gratidão. Quantas mães solteiras sonhavam com um momento como aquele? Quantas crianças cresciam sem a figura paterna e encontravam, por acaso do destino, alguém disposto a assumir esse papel com tanto amor? Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e rosados, a nova família permaneceu no jardim, fazendo planos e sonhando com o futuro que construiriam juntos. Ricardo, disse Camila enquanto caminhavam de volta para a casa, eu tenho uma condição. Qual? Quero continuar trabalhando. Não como empregada doméstica, mas em alguma coisa. Não quero depender completamente de você. Ricardo sorriu, admirando mais uma vez a independência e dignidade da mulher que havia escolhido para dividir sua vida. Que tal administrar os projetos sociais dos hotéis? Temos várias iniciativas para comunidades carentes que precisam de alguém dedicado para coordenar. Você faria isso? Faria qualquer coisa para te ver realizada e feliz. Sofia, cansada da emoção do dia, adormeceu no colo de Ricardo enquanto eles planejavam o futuro. Camila observou a cena, sua filha dormindo tranquilamente nos braços do homem que havia escolhido ser seu pai, e sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Todas as lutas, todas as noites de preocupação, todos os sacrifícios haviam valido a pena. Finalmente, ela e Sofia haviam encontrado não apenas um lugar para morar, mas um lar para amar e ser amadas. 3 meses se passaram desde o pedido de casamento no jardim. A mansão de Ricardo havia se transformado completamente. Não apenas fisicamente, com brinquedos espalhados pelos cômodos elegantes e desenhos de Sofia colados na geladeira, mas principalmente em sua essência. A casa que antes ecoava apenas passos solitários, agora vibrava com risadas infantis, conversas animadas e a música suave que Camila gostava de colocar enquanto cozinhava. Dona Lourdes havia se tornado uma presença constante na nova rotina familiar. Ricardo insistira que ela viesse trabalhar para eles, não apenas cuidando de Sofia, mas também como uma espécie de avó oficial da menina. A vizinha que um dia salvara Camila de uma situação impossível, agora fazia parte integral de suas vidas. Dona Lourdes, dizia Sofia toda manhã, correndo para abraçar a senhora que havia se tornado sua confidente e cúmplice. Hoje vamos fazer biscoitos? Hoje vamos fazer o que a pequena princesa quiser, respondia sempre a vizinha, que havia encontrado na menina a neta que nunca tivera. A adaptação de Camila à nova vida não havia sido isenta de desafios. Acostumar-se com funcionários domésticos, aprender a lidar com a agenda social de Ricardo, encontrar seu lugar em um mundo completamente diferente do que conhecia, tudo isso exigiu tempo e paciência de ambas as partes. Às vezes, ainda acordo achando que vou perder o ônibus para o trabalho, confessou Camila para Ricardo em uma manhã, enquanto observavam Sofia brincar na piscina, sob a supervisão cuidadosa de Dona Lourdes. E como se sente quando percebe que não precisa mais? Perguntou ele, passando o braço ao redor dos ombros da noiva. Aliviada, mas também estranha, como se não merecesse tanta tranquilidade. Você merece isso e muito mais, Camila. Você passou anos lutando sozinha, sendo forte por 2 pessoas. Agora pode simplesmente ser feliz.
A data do casamento havia sido marcada para uma cerimônia íntima no próprio jardim da mansão. Camila havia insistido em algo simples, longe dos holofotes da mídia social, que sempre cercavam Ricardo. Ele havia concordado imediatamente. Para ele, o que importava era oficializar perante Deus e as pessoas queridas a família que já existia em seus corações. Papai Ricardo, Sofia havia começado a chamá-lo naturalmente. No casamento eu vou jogar flores? Vai sim, pequena. Você vai ser nossa daminha de honra. E vou usar um vestido bonito igual ao da mamãe, ainda mais bonito, prometeu ele, fazendo Sofia bater palmas de alegria. Na semana anterior ao casamento, Camila havia começado a trabalhar oficialmente nos projetos sociais da rede de hotéis. Sua primeira iniciativa foi um programa de capacitação profissional para mães solteiras. Mulheres que, como ela, lutavam para criar seus filhos sozinhas e precisavam de oportunidades para reconstruir suas vidas. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Ricardo quando ela apresentou o projeto detalhado. É um trabalho que vai exigir muito de você. Tenho absoluta certeza. Quero ajudar mulheres que passaram pelo que eu passei. Quero mostrar para elas que é possível reconstruir a vida, mesmo quando parece impossível. Ricardo observou a paixão nos olhos de Camila, enquanto ela falava sobre o projeto, e se apaixonou por ela mais uma vez. Aquela mulher extraordinária não havia se acomodado com a nova situação. Pelo contrário, havia encontrado uma forma de transformar suas experiências passadas em esperança para outras pessoas. Na véspera do casamento, enquanto Sofia dormia em seu quarto, agora completamente decorado com suas cores favoritas e repleto de brinquedos que ela jamais imaginara possuir, Camila e Ricardo se encontraram no jardim, no mesmo banco onde ele havia feito o pedido de casamento. Nervosa? Perguntou ele, notando que ela estava mais quieta que o habitual. Um pouco, admitiu Camila. Não pela decisão. Tenho absoluta certeza de que quero me casar com você. Mas pela mudança. Sofia e eu vivemos só nós duas por tanto tempo. E agora vocês terão mais alguém para dividir as alegrias e os desafios. Não é uma perda, Camila. É um ganho. Eu sei. É só que... às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Ricardo pegou as mãos dela entre as suas, olhando nos olhos que haviam se tornado seu refúgio e sua inspiração. Não é um sonho. É real. E vai continuar sendo real amanhã, depois de amanhã e por todos os dias que virão. Como você pode ter tanta certeza? Porque o que sentimos não é baseado em fantasias ou ilusões, é baseado em respeito mútuo, em valores compartilhados, em amor genuíno por Sofia e no desejo de construir algo bonito juntos. Camila sorriu, sentindo a tranquilidade voltar ao seu coração. Ricardo, eu quero te agradecer por uma coisa. O quê? Por nunca ter tentado mudar quem eu sou. Por ter se apaixonado pela Camila mãe solteira, trabalhadora, com pés no chão, e não por uma versão idealizada de quem eu poderia me tornar. É essa Camila que me conquistou. É essa Camila que quero ao meu lado para sempre. Na manhã do casamento, a mansão acordou com uma agitação diferente. Sofia estava mais animada que nunca, correndo pela casa em sua camisolinha, mostrando para Dona Lourdes cada detalhe do vestido que usaria. "Olha, vovó Lourdes!" gritava ela, usando o apelido carinhoso que havia criado para a vizinha. "Meu vestido tem brilhinho. Está lindo, minha princesa. Você vai ser a daminha mais bonita do mundo." Camila, em seu quarto, preparava-se com a ajuda de uma maquiadora e cabeleireira que Ricardo havia contratado. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em tom champanhe, que realçava sua beleza natural, sem exageros. "A senhora está radiante", comentou a maquiadora. "Nunca vi uma noiva tão serena." Camila sorriu, olhando-se no espelho. Era verdade. Sentia-se em paz, completa, pronta para o novo capítulo que estava prestes a começar.
Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Sofia, já vestida com seu vestidinho rosa claro e uma pequena tiara de flores nos cabelos. Mamãe, você está a mais bonita do mundo. Obrigada, meu amor, e você está uma princesa de verdade. Sofia se aproximou e sussurrou no ouvido da mãe. Mamãe, você está feliz de verdade? A pergunta simples da filha tocou profundamente Camila. Mesmo tão pequena, Sofia se preocupava com o bem-estar da mãe. Estou muito feliz, Sofia, mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. E você vai continuar sendo minha mamãe, mesmo casando com o papai Ricardo? Sempre, meu amor. Sempre serei sua mamãe, e você sempre será minha princesa. Sofia sorriu, satisfeita com a resposta, e saiu correndo para mostrar a Dona Lourdes como estava bonita. A cerimônia foi realizada no final da tarde, sob um pergolado decorado com flores brancas e arranjos simples, mas elegantes. Os convidados eram poucos, alguns amigos próximos de Ricardo, colegas de trabalho de Camila, de seus empregos anteriores que haviam se tornado amigas verdadeiras, e Dona Lourdes, que ocupava o lugar de honra como representante da família de Camila. Quando as primeiras notas da marcha nupcial começaram a tocar, Sofia apareceu no final do corredor de pétalas, espalhando flores com a seriedade de quem tem uma missão importante. Seus passos eram cuidadosos, e ela sorria para todos os convidados como uma pequena embaixadora da alegria. Em seguida, Camila apareceu, caminhando sozinha pelo corredor. Uma escolha própria, simbolizando a independência que sempre mantivera e que continuaria a valorizar mesmo no casamento. Ela carregava um buquê simples de rosas brancas, e seus olhos estavam fixos em Ricardo, que a esperava no altar com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Quando ela chegou ao altar, Ricardo estendeu a mão para ela e Sofia correu para ficar entre os dois, como havia pedido para fazer. Queridos amigos, começou o celebrante, estamos aqui para celebrar não apenas a união entre Camila e Ricardo, mas o nascimento oficial de uma família que já existe no coração e na prática. Durante a cerimônia, Sofia permaneceu quieta e atenta, como se compreendesse a solenidade do momento. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo falou primeiro. Camila, você e Sofia me ensinaram que uma casa só se torna um lar quando é preenchida com amor incondicional. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Sofia precisa. Prometo proteger nossa família, valorizar cada momento juntos e nunca esquecer que o maior tesouro de um homem não está em seus bens, mas nas pessoas que ama. Camila, com a voz embargada de emoção, respondeu. Ricardo, você me devolveu a esperança quando eu achava que tinha perdido a capacidade de sonhar. Você mostrou a Sofia o que é ter um pai verdadeiro e me mostrou que o amor pode sim conquistar qualquer obstáculo. Prometo ser sua companheira em todas as alegrias e desafios. Prometo construir com você uma família baseada no respeito e no carinho. E prometo nunca deixar que nossa casa perca a alegria que você trouxe para nossas vidas. Quando o celebrante perguntou se havia alguém que se opusesse àquela união, Sofia levantou a mãozinha. Eu tenho algo para falar, disse ela, provocando risadas carinhosas de todos os presentes. Fale, pequena, encorajou o celebrante. Eu quero falar para todo mundo que agora eu tenho um papai de verdade, que me ama muito e que a mamãe está muito feliz e que nós vamos ser uma família para sempre. A declaração espontânea de Sofia arrancou lágrimas de emoção de todos os presentes. Ricardo se abaixou e a pegou no colo, beijando sua testa. Obrigado, pequena, por me deixar fazer parte da sua família. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, e Ricardo beijou Camila selando sua união, Sofia bateu palmas e gritou, Viva! Com tanto entusiasmo que todos riram e aplaudiram junto com ela. A festa foi simples e descontraída. Uma mesa com comidas caseiras preparadas por Dona Lourdes, música suave ao fundo
e muita conversa entre pessoas que se importavam genuinamente umas com as outras. Sofia foi o centro das atenções, dançando com Ricardo, mostrando a todos como sabia contar até 10 e distribuindo sorrisos para quem quisesse ver. Você se arrepende de não ter feito uma festa maior? Perguntou Ricardo para Camila enquanto dançavam lentamente no jardim iluminado por pequenas luzes de LED. De jeito nenhum. Isso aqui é perfeito. São as pessoas que amamos celebrando o amor que sentimos. O que mais poderia querer? Nada, concordou ele, girando-a delicadamente. Isso é tudo que sempre quis, mas nunca soube como encontrar. Quando a noite chegou ao fim e os convidados partiram, a nova família se encontrou sozinha pela primeira vez como marido, mulher e filha. Sofia, exausta de tanta emoção, adormeceu no sofá da sala e Ricardo a carregou cuidadosamente para o quarto. "Boa noite, princesa", sussurrou ele, cobrindo-a com o cobertor. "Obrigado por ter me deixado ser seu papai." De volta ao jardim, Camila e Ricardo se sentaram no banco onde tudo havia começado, observando as estrelas que brilhavam no céu límpido. "Sabe o que mais me emociona?", disse Camila, apoiando a cabeça no ombro do marido. "O quê?" "É que nossa história não termina aqui. Na verdade, está apenas começando. Temos uma vida inteira pela frente para criar memórias bonitas, para ver Sofia crescer, para enfrentar desafios juntos, para sermos felizes." "E vamos ser", prometeu Ricardo, "porque descobrimos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos. E porque aprendemos que, às vezes, os melhores presentes da vida chegam de forma inesperada, em momentos quando menos esperamos." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, simplesmente apreciando a tranquilidade da noite e a certeza de que haviam encontrado, finalmente, o lugar onde pertenciam. 6 meses depois, a pequena Sofia corria pelo jardim da mansão, agora com 2 anos e meio, perseguindo borboletas e gargalhando como sempre fazia. Camila estava grávida de 3 meses. Uma surpresa maravilhosa que havia chegado para completar ainda mais aquela família. "Mamãe", dizia Sofia, acariciando a barriga ainda pequena da mãe, "quando meu irmãozinho nascer, eu vou ensinar ele a brincar." "Vai sim, meu amor. Você vai ser uma irmã mais velha maravilhosa." Ricardo observava as duas do escritório, onde agora mantinha fotos da família espalhadas pela mesa de trabalho. A empresa continuava próspera, mas ele havia aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal, dedicando sempre tempo de qualidade para as pessoas que mais amava. E assim, no mesmo jardim onde uma vez houve apenas silêncio e solidão, ecoavam agora risadas de criança, planos para o futuro e a música suave do amor verdadeiro que havia transformado 3 vidas separadas em uma família unida e feliz. A história de Camila, Ricardo e Sofia se tornara prova de que os finais felizes não existem apenas nos contos de fadas. Às vezes, eles acontecem na vida real, para pessoas reais, que têm a coragem de acreditar no amor, mesmo quando ele parece impossível. E assim chegamos ao fim de mais uma história que tocou nossos corações. Uma narrativa sobre segundas chances, sobre como o amor pode transformar as vidas mais inesperadamente, e sobre como uma criança pode ser o anjo que une 2 corações destinados a estar juntos. Se essa história emocionou você tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como essa e compartilhar nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Sua interação é muito importante para nós e nos motiva a continuar trazendo essas narrativas que celebram o poder do amor verdadeiro. Até a próxima história e lembrem-se, às vezes, os maiores presentes da vida chegam quando menos esperamos.